teu sacerdote, prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, que em tanta batalha te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Ora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Quando a gente fala com a pessoa que é desviado, que quer voltar para Deus e não tem força, a pessoa chora. E as pessoas desviadas dentro das igrejas não se arrependem, não choram. Aleluia. E a gente fica preocupado muitas vezes, não cai lágrima, nem nada, amém? E muitas vezes ele não sabe como é difícil cair na mão de Faraó, cair na mão de Satanás, aleluia, do inimigo, aleluia. Aleluia, o opressor, aleluia. Aleluia. Ah, Jerusalém, o que deixaste de adorar o Deus vivo, que em tanta batalha te ajudou. Chora Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele ouvirá. Do inimigo te libertará. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Hoje a gente vê Israel uma potência, amém, na ciência, uma potência, aleluia, um país, aleluia, temido em todo lugar, amém, irmão? Porque certamente Israel era um braseiro para o mundo, aleluia. Aí Zacarias fala que naquele dia Deus cercará Israel de muralha. Mas Israel muitas vezes se desviou. Israel muitas vezes teve um cativeiro. Israel muitas vezes sofreu. Israel, aleluia, passou por tudo, aleluia. Até que Deus cumpriu a promessa, aleluia, de fazer o povo dele uma nação, aleluia. E a Bíblia diz, orai por Jerusalém, para que haja paz, aleluia, em Jerusalém. Aí onde está o trono de Davi, aleluia, onde sobem as tribos das nações, aleluia, para te render graças, aleluia. Oh, glória seja dado o nome de Jesus. Então nessa noite, aleluia, nós devemos louvar ao Senhor, agradecer muito a Deus, aleluia, porque nós também somos o novo Israel de Deus, amém, irmão?
Nós somos aqueles que tivemos a oportunidade, aleluia, através da mensagem da cruz de Cristo, a morte da cruz, que chegou até nós, aleluia, para também sermos salvos, aleluia, e sermos chamados povo de Deus, filho do Deus Altíssimo, aleluia. Antes não era maçã, mas a Bíblia diz que alcançamos misericórdia e fomos chamados para proclamar a sua virtude. Então vamos orar agora, para nós ouvir a palavra do Senhor nessa noite, e você vai orar para Deus falar com você agora. Ó Senhor, da meditação, Senhor, até um fogo no meu coração, ó Pai, porque, Senhor, muitas vezes, ó Pai, nós estamos aqui olhando para alguns irmãos, ó Pai, não entenderam ainda o que é salvação do Senhor, o que é chamado, vai amado pelo Deus de toda a terra, o Senhor dos exércitos é o seu nome, vai carregar de Isaías, vestido de escarlata, poderoso na batalha e glorioso para salvar, Senhor. Deus, nessa noite, eu não sei o que está deixando inquieta essa pessoa. Deus, que tipo de pecado, de laço que ele se meteu, que ela se meteu, meu Pai. Deus, no seu sentimento, no seu corpo, tem um problema de saúde. Deus, talvez, ali, Santa Aleluia. Senhor, se decepcionou, ó Pai. Deus, mas nós entendemos, ó Pai, e o Senhor é grande Deus, aleluia, porque o Senhor acende a chama, se levanta o caído, restaura o que está perdido, Pai Santo e Franco, e põe de pé, né, Pai, naquele Senhor que foi abatido, ali, Santoma pela mão nesta noite, porque nós estamos aqui, Senhor, e levantamos a Ti essa oração agora. Eu quero orar por este irmão, por este membro, Pai, por esse obreiro da igreja, Deus, vai carregar vivo a Tua obra, acende uma chama nesse jovem, Deus, outra hora, vai carregar, Senhor, coração queimando, esse obreiro que queimava, Senhor, Senhor, não podemos perder o primeiro amor, meu Deus, o que o Senhor diz, ó Pai, o que eu tenho contra Ti, que perdeste o primeiro amor, Senhor. Então age nesta noite, liberta esse coração, Senhor, oprimido, Deus Santo, enganado, iludido. Abra os olhos, ouvido agora, e que ele ouça e veja nesta noite quão grande é o Senhor e quão grande é a sua bondade com o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, graças a Deus. Amém, Jesus, graças a Deus. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia nesta noite, eu tenho esses dias meditado num versículo da palavra do Senhor na quinta-feira, segunda crônica, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Capítulo de 29, versículo 31, amém? E nós vemos aqui que todas essas coisas que aconteceram, amém, também acontecem nos dias de hoje, amém? E certamente a palavra de Deus, ela é ontem, ela é hoje e ela é eternamente, amém? Jesus, ele é ontem, hoje e eternamente. E também os seus princípios também de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, aleluia. E certamente Deus deu também algumas coisas que poderiam ser como leis, mandamentos, estatutos, juízes, para se obedecer, amém? Para a ética, moral, para ensino, amém? Para conduzir o seu povo. Então, muitas vezes a gente sabe que vir na igreja, no culto, talvez você veio hoje, talvez você falou, eu vou lá porque eu vou receber da parte do Senhor uma bênção, aleluia, uma casa própria, um carro do ano, amém? Talvez você veio, aleluia, somente para cumprir agenda, amém? Mas não é assim com Deus, amém?
Nós temos que descobrir algo mais ainda. Nós fazemos parte de um reino, amém? Que foi estabelecido por Deus, um reino sacerdotal. É o reino dele, amém? Como tem o reino das trevas também. A Bíblia diz que Satanás é o quê? É o príncipe deste mundo. Porque o mundo tem um sistema que é o jaz maligno. E onde eu fui andar, né, passear com o animalzinho que ela está estressado, ou ela ou eu, né, um dos dois estava, mas tinha que andar, tinha. Fomos caminhar, fui fazer uns alongamentos, e certamente encontrei algumas pessoas no caminho, entreguei o folhetinho, e passei em alguns lugares, vi muitas pessoas com fogueira, fazendo festas juninas na casa deles e tal. Um monte de mocinha, porque já estava até frio naquela hora, já eram umas 10 horas, 10 e meia, e você vê, então, com uma shortinho curto, pulando, dançando, fazendo live, amém, tudo com aquelas repolho, e com aquelas coisas, eu passei e fiquei olhando, eu pensei, falei, Senhor, né? E você olha assim, conversa, a pessoa fala, paz do Senhor, irmão, amém? Aí você fica pensando, né? A paz de Jesus. Mas não está parecendo, aleluia, que eles conhecem a Cristo, ou conhecem, ou eles não querem obedecer, amém? Porque aquilo não é um padrão, aleluia, de adorador, amém? Eles tinham que estar fazendo um culto ao seu nosso Deus, tinha que estar ali aquelas jovens sendo ensinadas na palavra do Senhor, amém? Como se comportar, como vestir, como andar, amém? Como agradar a Deus, aleluia. E certamente a gente percebe que Deus ali não estava sendo adorado, amém? E Deus não estava sendo exaltado ali, porque pelo jeito a adoração não era para ele, amém? A adoração era no próprio ventre das pessoas, amém? Cada um adorando a si mesmo, adorando ao outro, amém, irmão? E certamente alguns você via gritando meio alto, amém? E você pensava, né? Ó Senhor, se na igreja o povo fizesse mais assim barulho santo para o Senhor, como seria, né? E às vezes a gente vê na igreja, o crente não consegue nem dar um glória a Deus, né? Dá um glória a Deus aí nesta noite. Diga glória a Jesus, diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo, aleluia. Foi assim que Abraão se fortaleceu. Como é que Abraão se fortaleceu? Dando glória a Deus, amém? E ele fortaleceu dando glória a Deus. Mesmo contra a esperança, Abraão creu e ele recebeu força. Então o crente que dá glórias a Deus, que exalta o nome do Senhor, ele recebe renovo, amém? Recebe força, amém, irmão? Porque Jesus disse, aquele que glorificar o Pai também o glorificará. Então aqui no 2 Crônica 29, 31, é um texto bem conhecido, longo também, né? Então a gente vamos fazer algumas temáticas, e segundo Deus nos conduzir nesta noite, aleluia. Mas o único propósito, aleluia, é que ele seja adorado, aleluia, seja exaltado nesta noite. Ele diz assim, versículo 1, disse ainda Ezequias, agora vos consagraste a vós mesmo e ao Senhor, chegai vós e trazei sacrifício de oferta de ação de graça à casa do Senhor. Aleluia. E a oferta de ação de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifício de oferta de ação de graça. E todos que estavam de coração disposto trouxeram holocausto. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 32. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. E o sacerdote, porém, era muitos poucos e não podia esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos e os vividos ajudaram, até o findar da obra, aleluia, os outros sacerdotes, e santificaram, e porque os levitas foram mais retos de coração, para santificar do que os sacerdotes. Além dos homens, holocausto em abundância, houve também gordura das ofertas pacíficas e libação. E para os holocaustos, assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequiel e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizeram para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Aleluia, louvado seja Deus.
Então, desde o capítulo 29, o versículo 1 em diante, a gente percebe, aleluia, como o começo, aleluia, foi através da restauração da casa do Senhor. Porque, primeiramente, eles entenderam que não haveria um reinado estabelecido se a casa de Deus, aleluia, não fosse colocada em ordem. Se as coisas de Deus, aleluia, não fossem prioridade para eles. Por quê? Porque eles já tinham exemplos disso. Eles já tinham exemplos que muitas das nações, dos povos de Israel, já tinham morrido em cativeiro, não é mesmo? Com doença, enfermidade. E certamente eles já tinham, aleluia, alguns que viveu, aleluia, que sobrou, aleluia, que saiu no meio da guerra e não foram mortos às espadas, não foram abatidos, aleluia, no caminho, na situação deles. Então, certamente Ezequias, ele diz, vamos abrir a casa do Senhor, vamos tirar as imundícias, as teias de aranha, vamos limpar, aleluia, todas as coisas, vamos voltar, aleluia, adorar o Senhor nosso Deus, aleluia, porque certamente, aleluia, o adorador, aleluia, não pode ficar sem adorar, amém, irmão? Porque certamente é o combustível dele, aleluia, é a adoração ao seu Deus. Toda vez que Deus é adorado, Deus é exaltado, ou Deus é honrado, Deus é priorizado, aleluia, em espírito e em verdade, a gente começa a ver mudança, aleluia. Eu mesmo tem hora que eu falo, olha, vou me esconder de tudo, não vou ligar para ninguém. Eu não tenho muito hábito de mandar zap, porque a gente manda um zap, aí a pessoa quer zapzinho e costuma que esse ambiente, eu não sei que é uma coisa que precisa mesmo, né? Costuma que esse ambiente. E eu quero muito que a pessoa venha, vamos orar junto, vamos chorar junto, aleluia. Vamos ver o que nós estamos fazendo, aleluia, amém, para Deus, o que Deus está sendo agradado, o que Deus está sendo honrado, como que Deus está nos vendo, aleluia, como que está sendo a obra das nossas mãos para Ele. E muitas vezes hoje as pessoas apresentam, eles não se preocupam com aquilo, aleluia, que agrada a Deus, a casa de Deus arrumada, as coisas organizadas, aleluia, tudo preparado, aleluia, e a adoração subindo como incenso para Deus, aleluia, um sacrifício de louvor, aleluia, para o nosso Deus. E isso traz um prejuízo muito enorme, às vezes até mesmo para a igreja em si, ou por uma nação inteira. Porque certamente todo lugar que tem um lugar de adoração, tem um lugar que ora, tem um lugar onde Deus é honrado, o lugar prospera. Aqui mesmo nessa região você vê como mudou, né? Aqui não é do jeito que nós não, hoje tem emprego, tem isso. Quantas pessoas desempregadas, pessoas chegaram aí, amém, deprimido. Tem gente que chegou nessa região aí fugido, amém, irmão? De matador, amém, irmão? Cheio de dívida, não pagaram. Hoje, aí ele fez voto com Deus, né? Deus abençoou. Agora ele nunca mais olha, nem para o crente, né? E você passar perto dele, ele já foge, ele está gordo. Amém? Você vê todo dia só comida, já está com carro, moto, já com salário gordo, aleluia, não? E certamente daqui uns dias já está indo lá para os Estados Unidos, amém? Que certamente aí vai ser lá, fazer uma live de estou nos Estados Unidos, aleluia. E muitas vezes a gente percebe, aleluia, que todos têm, aleluia, situações que fazem ele prosperar. Ele sai da pindaíba, da situação de morte, e ele recebe bênção, mas muitas vezes por aqueles, aleluia, que estão diante de Deus, aleluia. Porque o justo, ele pode, aleluia, através do seu louvor, da sua adoração, do seu compromisso com a obra, com o reino de Deus, aleluia, ele pode também ser abençoador de muita gente, amém? E ele pode orar para que muita gente, aleluia, também um dia seja salvo no dia do Senhor. E muitas vezes a gente fica vendo, e quanto mais a igreja estabilizou na terra, e mais a igreja agrada o teu Deus, aleluia, e mais sobe oração, e sobe incenso para Deus, ofertas pacíficas, tudo certinho, fielmente ao seu nosso Deus, aleluia, os céus é aberto, aleluia.
E quando os céus é aberto, aleluia, a gente vai certamente avaliar as coisas, aleluia, e vai ver, aleluia, que a presença de Deus, ela não tira nós de termos problema, mas ela entra no meio do problema e nos livra. E certamente faz de nós canal para muitas pessoas, aleluia. E certamente, o que a gente temos que fazer? Temos que trazer essas pessoas, aleluia, o que pode mudar a vida delas. O que pode fazer, aleluia, eles, aleluia, ter salvação, aleluia, e não morrer, aleluia, amém, por aí matado pelo anjo da morte, por bala perdida, por facada, por tiro, morrer de depressão, morrer de ódio, amém, morrer de coisas, porque hoje as pessoas fazem um casamento lindo, mas no outro dia você já vê a reportagem. E hoje que esse negócio de live, desses negócios de rede social, fica tudo escancarado, amém, irmão? E a pessoa ainda tem que justificar, explicar para todos os que dão like, aleluia, no canal dela, porque aconteceu aquilo, porque está grávido. Ai, porque agora ele mudou de situação, ele era machão, agora já não é mais. E aí você vê que todos têm que se explicar, aleluia. E o mundo artístico, ele vai trazendo, aleluia, as situações e vai mostrando para vocês, aleluia, que certamente é vaidade, é correr atrás do vento. Se todos entrassem, aleluia, e viessem para a igreja, para a casa do Pai, e adorassem o seu Deus, entregassem para Ele, aleluia, e desse honra a Ele, adoração sincera a Ele, aleluia, Deus daria muito livramento, amém? E certamente, aleluia, Deus estaria no meio do seu povo, estaria junto do seu povo. Como eu preguei esses cultos passados, ele não só ia manifestar, mas como ia andar junto. Porque hoje todo mundo tem Deus, mas de boca, mesmo, de muito falácia, mas de pouca atitude sincera para com o seu nosso Deus. Então o que muda realmente é quando a atitude é tomada. Diga, o que muda é quando a atitude é tomada. E hoje eu limpei a casa de Deus aqui, os galhos, cadeiras. Eu estou fazendo umas cadeiras novas aí. Vocês podem ver perto do irmão aí, ó. Umas cadeiras aí, ó, novas aí, ó. Mas, só espero que quem vê cadeira tão confortável não durma no culto, tá vendo? Porque aqui não é, aleluia, lugar de dormir, né? Aqui é lugar de adorar, servir. Mas por que às vezes dá sono, dá cansaço? Será que é a pregação do pastor que é tão chata? Será que é porque o pastor não tem eloquência, não tem intrepidez? Não é. É porque a igreja, ela tem um caminho a seguir, né? E esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele é o sacrifício perfeito, e nós precisamos entender, aleluia, que ele tem a sua obra, ele tem a sua casa, ele tem um lugar, aleluia, onde ele quer que nós valorizamos. E hoje estão falando, não, o templo não tem valor, igreja não tem valor, mas é um lugar onde que é consagrado, é ungido, aleluia, para que Deus seja exaltado, para que nós vemos a bondade de Deus em nossas vidas, aleluia, e nós podemos dizer, aleluia, que valeu a pena, aleluia, vir para a igreja, ser dizimista fiel, ofertante, sacrificar muitas vezes, aleluia, com chuva, com sol, muitas vezes até mesmo não estando bem de saúde, aleluia, nós estamos ali, aleluia, diante do Senhor, aleluia, e dizendo, eu vim te adorar, eu vim te prestar culto, eu vim te honrar, aleluia, e certamente eu farei continuamente. Porque muitas vezes as pessoas adoram hoje, recebem uma bênção, um alívio, amanhã já não adora mais. E certamente amanhã, aleluia, ele volta nas velhas práticas e certamente não desperta, aleluia, que ele não é um crente gangorra. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, amém? Certamente não podemos ser assim. Temos que estar convictos, aleluia, que nós temos agora uma nova vida. E essa nova vida, ela tem uma atitude, aleluia, a ser tomada sempre. E certamente no capítulo 29, onde eu falei, no versículo 9 você vê, ó, no 29, 9. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e nossas mulheres estiveram em cativeiro. E agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira,
Então você viu que o negócio, aleluia, era, aleluia, agradar a Deus, amém, irmão? Porque a coisa estava preta, amém? A coisa estava difícil, amém, irmão? E certamente, aleluia, eles estavam vendo, aleluia, que toda a guerra que havia, toda vez que o pau quebrava, um tipo de ataque, um tipo de opressão, aleluia, só arrebentava do lado deles, viu? Certamente, eles sofriam, eles morriam e eles eram assolados. Certamente era um povo pacífico, era, mas mesmo assim, aleluia, nós lidamos com um inimigo que é cruel. O nosso inimigo, ele não olha para nós e vê nós, aleluia, como uma pessoa, aleluia, que ele vai passar por nós sem tentar nos atingir. Não. Nós somos sempre um alvo. Pedro escreveu no capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, porque o vosso adversário anda bramando feito leão, achando quem possa abagar. Então, certamente você veio hoje aqui e talvez você está pensando, aleluia, será que eu tenho, aleluia, que mudar de vida? Será que eu tenho que fazer diferente do que eu fazia? Será que eu vou ter que despertar do sono? Será que eu vou ter que acordar, aleluia, antes que seja tarde demais? Porque certamente, né, para aqueles que morreram, aqueles que ficaram na espada e as suas familiares, se perdeu, já era. Ali veio o destruidor, o devorador, o cortador, o migrador, e aí vem uma, aleluia. Porque demônios, eles trabalham, aleluia, com crueldade, aleluia. Onde tem um demônio, aí um outro maior domina ele, vem outro maior, e aí daqui a pouco tem uma legião, aleluia. E certamente um está com enfermidade, outro está com doença, outro está com violência, outro está com todo tipo de coisa, outro está com loucura, outro está com todo tipo de coisa, e muitas vezes, aleluia, coloca a cabeça, aleluia, e monta como se fosse um cavalo, aleluia. Judia, bate com chicote, amém, castiga, e depois solta, aleluia, mas morreu, abandona, aleluia, e já não vale mais nada. Assim é, por isso que num terreiro você vê que eles chamam de cavalo. E quando o cavalo não quer mais, aleluia, que ele fique, o que acontece? Ele mata, amém? Então você vai morrer. E muitas mães de santo, babalaú, por aí morreram assim. E caíram na doença, no câncer, na enfermidade, na depressão, né? E na mortância da família. São demônios. Porque quem lida com um tipo de demônio, ou quem cai na direção desse tipo de coisa, pode ser um alvo fatal, amém? Eles não vêm para simplesmente alisar, amém? Eu vou fazer, ele sofreu um pouco, não. É sofrimento em cima de sofrimento até a morte. Quantos vocês veem por aí que sofreu a vida toda e foi a morte sofrendo? Porque havia demônios, opressores. E muitas vezes eram pessoas que não era para sofrer tanto e nem tanto ser oprimido assim. E nem tanto morrer daquele jeito. Como diz Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Também você já ouviu falar de desviado que tem um tiro na cabeça, desviado que pulou em cima do pontilhão. Aqui mesmo nós temos testemunho de irmão, aleluia, que até mesmo, aleluia, se desviou, estava desviado, aí aconteceu algo, amém? E ele queria agora se matar por isso, viu? E muitas vezes a pressão é tão grande que ele chegou na ponta do viaduto para pular. E foi onde Deus disse para ele, se você se arrepender, se voltar para mim, ainda tem tempo, viu? Amém? E olhando para baixo, o abismo, e olhando para cima, aleluia, houve um despertamento do alto, aleluia, da onde vem a redenção. E Deus então despertou ele, aleluia, que ele estava tendo uma chance. E certamente, aleluia, ele então correu, pediu perdão, se arrependeu, tomou um banho, cortou o cabelo, tirou a nhaca, né? Aí eu vou falar outras coisas, e aí correu para a casa do pai, e aí Jesus, aleluia, fez um apelo, ele aceitou, confessou, se tornou um pregador do evangelho, e deu até pregação para mim, orou ao meu favor, aleluia, e antes até me odiava e queria que eu morresse, E depois que aceitou Jesus, converteu, veio trazer, aleluia, uma mensagem de Deus para mim, aleluia. Então, talvez hoje você está, aleluia, com uma situação, aleluia, que você pode, aleluia, ainda pensar hoje. E você pode hoje, aleluia, entrar na salvação do Deus Jeová, aleluia.
Porque se você ainda está vivo, você tem fôlego. Então você tem que fazer o quê? Usar esse fôlego, usar os seus pés, usar o que você tem, aleluia, e correr para o braço do Pai, aleluia. E dá a Ele, aleluia, louvor, dá a Ele honra, dá a Ele glória. Não deixa que nada separe você desse amor depois. E certamente os problemas virão, lutas virão. Só que você já sabe, aleluia, que quando você entra no altar, quando você faz o sacrifício de louvor, que é hoje através de Jesus Cristo, o que acontece, e você dá seus dízimos, você dá sua oferta, a sua contribuição, aleluia, você está realizando uma obra que é de Deus, aleluia. E certamente, quanto mais contínuo você fizer, ou quanto mais abundante você se der a Ele, mais você vai agradar a Ele. Aleluia. Certamente, quando Deus procura alguém, ou chama alguém, aleluia, ou Deus, aleluia, dá uma oportunidade para alguém, a pessoa não pode demorar muito, aleluia. Porque o relógio, ele não espera. Eu comecei a pregar agora estou na introdução ainda. Comecei a falar, a hora que você olha no relógio, daqui a pouco é 8h30. E o irmão já guardou um macarrão, já talvez, né, um bolinho, alguma coisa e tal. Não vê a hora, a barriga já está roncando no culto. Viu? E muitas vezes é um relógio, né, que nós estamos fisiológicos. Mas, irmão, acorda para a realidade. Tem hora que eu falo, se não fosse Deus, amém, irmão? Se um dia eu não entrasse na casa do Pai, se eu não visse a mensagem de Deus, se alguém não mostrasse para mim, aleluia, que a morte estava ali batendo a porta, e eu precisava, aleluia, pedir socorro, precisava voltar para Ele, aleluia, porque Ele ia cancelar, aleluia, a espada que estava vindo sobre mim, aleluia. Então esse problema que te assola é algo que vem, você pode mudar hoje, amém, irmão? Só que você terá que fazer também amanhã. Não é uma coisa que você faz hoje e amanhã não faz. É vir para a casa do Pai, sedento de justiça. E você entra na bem-aventurança de Jesus, capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Isaías fala, vinde vós e ouvide, e vinde junte a corrente das águas. Aleluia. Vós que têm sede de justiça. Ouve e vossa alma viverá, aleluia. Então aqui nós vemos que ele estava indo para o cativeiro, morrendo, e de repente um alerta acendeu, aleluia. Eu já veio aquela multa do cinto de segurança, agora eu saio do carro, aleluia, eu tenho que colocar um apitador nesse Fiat aí, né? Porque tem um rapaz que fala, põe o cinto, irmão, aleluia. Que fica pitando os quatro cantos. E se não pôr cinto, aleluia, o carro fala, então desce daqui, você não sai da partida, aleluia. Tem carro já programado até para essas coisas. E aí o que aconteceu? Eu não tive um alerta, a gente fez logo a Barão de Jaguara, aleluia. Deixei para pôr cinto, só que quando eu chegasse no Norte Sul, no meio do caminho, fui multado. Então você viu como foi rápido, foi um clique, amém? Um piscar de uma câmera, aleluia, já defragou, ou talvez um fiscal que estava ali com binóculo, não sei qual sistema que usou, que ali não está falando bem, né? Não mostrou foto do carro, apenas veio a declaração, né? A intimação, dizendo que tem uma multa e tal assim, e especificando, não muito, amém? E certamente nós também poderíamos, aleluia, infração de segunda, aleluia. Amém? Perder nossa vida. E certamente a vida, ela poderá, aleluia, se estender para longos dias, aleluia. Porque certamente o Senhor nosso Deus estará, aleluia, ainda conhecer o melhor. Fará você ter alegria, você ter gozo, você ter satisfação, aleluia, na presença dele, aleluia. Como diz Isaías, eis que naquele dia o meu povo saltará como bezerro na espideira, aleluia.
Você vê que a transformação é tão grande que Isaías disse que eis que a cobra esbaterá, aleluia, como uma criança, aleluia, e certamente um leopardo, aleluia, terá amizade, aleluia, e andará com paz, aleluia, como qualquer animal que seja aí. Ali me deu tipo uma cabra, alguma coisa desse tipo. Então você vê que nós nesta noite, aleluia, podemos ver os céus abertos, aleluia, porque ainda há tempo, aleluia. Vamos dando glória a Deus ao Senhor. Dá os 3 glórias a Ele nessa noite. Aí vem dizendo o nome dEle nessa noite, aleluia. Porque Ele está dando um tempo para você, um tempo para mim, um tempo para nós, aleluia. Antes, aleluia, que seja tarde demais, aleluia. Você sabe que tem gente que você vai fazer um apelo para ele, está numa pindaíba danada, ele já está vendo, aleluia, que a terra está chamando, o seu tempo está chegando, aleluia. E ele não quer se render ainda. E ainda quer fazer suas idolatrias, seus pecadinhos, aleluia. E esquecendo, aleluia, que a morte chega a qualquer hora. E certamente, aleluia, ele tem que estar preparado com o autor da vida. Porque o apóstolo Paulo mesmo falou sobre isso. Que ele dá esperança, ele dá vida. E por isso ele diz, morte, aonde está o teu grilhão, aleluia. Tragado foi a morte, aleluia, pela justiça. Então você vê que nós estamos hoje, e nós poderíamos, aleluia, ter exemplo desse povo. E ele disse no versículo 10, agora estou resolvido fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se livre de nós o ardor da ira. Então você vê que eles chegaram a um ponto que Deus estava irado com eles. E certamente você percebe que Deus ele demora a se irar. Porque a Bíblia diz que Deus é tardio em irar. E por isso que nós brincando, nós vamos demorando, aleluia. Mas não é por quê? Porque Deus é tardio. Amém? E de repente, você olha na face da terra, cadê o fulano? Cadê o Bertano? Desapareceu. Porque a Bíblia disse que eis que o ímpio desaparecerá da face da terra, aleluia. Hein? E certamente nós temos que andar de conformidade, aleluia, na presença de Deus, porque serão chamados, aleluia, filhos do Altíssimo. Então aqui mostra que eles, aleluia, não tinham saída. Amém? É duro quando você está numa situação, aleluia, ou você, aleluia, amém, se entrega, ou você é decapitado, aleluia. Certamente, muitas vezes, uns são até forçados, amém, irmão? Se você aceitar Jesus como Salvador e for para uma igreja e começar todo dia, pega a sua cama e leva. Geralmente são maridos que falam isso, né, para a mulher, né? E começa a acusar ela, que é um amante da igreja do pastor. E alguns, aleluia, fica tão assim que parece que está querendo vir. Senhor, uma coisa eu peço, que eu possa estar morando na tua casa todos os dias para meditar no teu santo templo, aleluia. Porque no dia da adversidade, o Senhor me acolherá nos seus tabernáculos, e ungirá minha cabeça com óleo, e me exaltará sobre os meus inimigos. Então, por isso que aqui mostra que não há saída, irmão. É compromisso. Diga assim, compromisso sério com Deus. Pastor, eu vi hoje no culto, é tão chato. Eu não vi fogo descer, eu não vi anjo subindo e descendo, mas a palavra do Senhor, irmão, ela tem que alertar a nós. Os exemplos que eles tiveram era para nós, aleluia, hoje, nos dias de hoje. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus para nos fazer homens íntegros, aleluia, para servirmos a Deus com dignidade. Então, por isso que você veio na igreja e você queria ali uma palavra de elogio para você. Mas o que Deus quer é uma palavra de compromisso. O que Ele quer, aleluia, compromisso com você. Ele não quer mais que você fique, aleluia, amém, cochilando em 2 pensamentos. Hoje nós temos, por que Elias chamou Israel e disse, Israel, por que cochilais em 2 pensamentos? É Deus, é Baal, Baal. Você não vê os evangélicos falando, tomando cervejinha na roda dos conhecedores, amém, cantando em mulher todo dia, um monte de coisa acontecendo no evangélico, amém, irmão? Você vê evangélico, muda os trajes, a forma de pintura, é evangélico, não é, irmão?
E muitas vezes, aleluia, nem congrega em igreja nenhuma, porque não se dá bem com o pastor da igreja, viu? Todo pastor, para ele, grita muito, o pastor vê muita Bíblia demais, o pastor é exigente, viu? É ou não é, não? E certamente todo compromisso, aleluia, vai haver uma seriedade dos dois lados, né? Porque é feito através do que? Aleluia, de aliança, compromisso. Então os dois agora ficam compromissados. Deus com as suas promessas, com as suas proteções, com as suas provisões, com o seu derramamento da sua presença, aleluia, e certamente com as providências dele. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Então por isso que nós estamos aqui hoje. E certamente você poderá sair daqui, aleluia, mais comprometido do que você entrou, aleluia. Porque não tem jeito, irmão. Não é compromisso, ele é compromisso porque depende da nossa vida, nossa salvação, aleluia, e agradar a Deus com esse compromisso. Porque Deus, ele nunca se agrada de pessoa descompromissada. Você pode ver que ele perdoara, salvava da morte, Maria Madalena. Ela estava o quê? Sendo apedrejada. E certamente Jesus estava escrevendo na areia e ele disse o quê? Amém? E eles perguntaram, mulher, essa mulher é prostituta e ela precisa ser apedrejada como está na lei. E o senhor, o que o senhor diz? Aí o senhor falou, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Já livrou ela, a sabedoria do céu, né? E certamente ali, ela pegou, aleluia, Jesus falou, mulher, ela vai embora. Não peques mais para não suceder coisa pior. Então por isso que você hoje está aqui. Você não está aqui porque eu estou aqui, aleluia, para te animar, aleluia, porque realmente eu não sou parlamentar, né, para fazer discurso, e também, aleluia, não sou nem um palhaço de plateia, amém? Animador de público. E hoje, certamente, as pessoas pegam a pipoca, pegam a Coca-Cola, refrigerante, aleluia, o chicletinho, fica mascando toda hora, aleluia, vai no banheiro, na hora do culto, e muitas vezes esquece, aleluia, que um comprometido, ele tem que viver, aleluia, comprometido mesmo, amém? Porque Deus vai avaliar, e Deus vai ficar esperando, aleluia, para ver quais as atitudes seguintes que ele faz. E por isso que no versículo 11 você já vê, ó filhos, não, no 10, agora estou resolvido a fazer aliança com o seu Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não seja negligente, é crônica, viu irmão? Segunda crônica 29, 11. Filhos meus, não sejam negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para os servirdes e para ser ministro e queimar incenso. Então não adianta querer fugir, amém? Porque foi ele que o olhou e foi ele que disse, ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Colocarei as minhas leis no seu coração. Porque na primeira aliança, em Jeremias fala que Deus agora ia mudar essa aliança. Ele não ia mais só colocar as leis no papel, mas agora ele ia estabelecer dentro do nosso coração. Seria uma aliança, aleluia, para marcar o nosso coração. E essa aliança, através de Jesus Cristo, através da doutrina de Cristo, aleluia, ela veio para estar dentro de nós. E por isso que muitas pessoas, ele quer Cristo, mas Cristo tem que estar dentro. Cristo em nós, esperança da glória. Quem está compreendendo as palavras que eu estou dizendo, você vai ver que é tão simples, aleluia, que nós temos apenas que se dobrar, aleluia, diante dele, irmão. Não adianta querer insistir, não, vou mais um pouquinho, não adianta, irmão. Quantos eu encontrei que diziam, evangelista, eu desviei agora eu arrumei umas pessoas da pesada aí, e estou só no pagodão, e até fazia com a mão assim, sabe? E eu falei, irmão, cuidado, rapaz, se um dia Deus escolheu, chamou, aleluia, Ele está dando uma oportunidade, Ele quer acrescentar, Ele quer fazer você, ilustre na presença dEle. Se você marcar essa bobeira, e você andar, aleluia, de dissolução, de vaidade nas coisas da vida, aleluia, Ele vai te deixar. E certamente você vai gritar, ai, 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 ai. E foi o que aconteceu.
Ele gritou mais de 20 ai, foi mais de 20 facadas. Amém, que ele levou. Estava lá junto com as irmãs e tal, naquele sistema de vários vizinhados, aleluia. Mas a ira do Senhor se acendeu. Porque certamente o alerta foi dado, o caminho ele sabia. Aí ele brincou demais. E se nós brincarmos e o tempo passa e não se arrependemos, pode ser que Deus, aleluia, escolha outro. Como foi Saul, ouviu a Deus, primeiro não obedeceu, segundo não obedeceu, e Deus agora estava preparando um escolhido que era Davi, aleluia, para colocar no lugar dele. Porque nós não somos substituíveis, irmão. Sempre Deus, aleluia, vai atrair pessoas, vai chamar para o compromisso, vai mostrar qual atitude aquela pessoa toma, e aí ele tem que tomar a decisão certa para que ele, aleluia, não morra como os demais, com a condenação que virá do mundo. Porque a condenação virá. Queira ou não queira, a ira de Deus virá. A Bíblia é bem claro. Então, quando a gente vem para um culto e a gente vem para a presença de Deus, a gente sabe, aleluia, que não tem mais, aleluia, para onde ir, aleluia. Porque se Ele chamou, se Ele está querendo nós, se Ele quer nós para sermos sacerdote, ministro da Sua palavra, e fazer orações, cantar louvor para Ele, trabalhar na obra, aleluia, fazer sacrifício de louvor no Teu reino, com as obras das nossas mãos, gastar só do nosso sapato, no evangelismo, na anunciação, e muitas vezes, aleluia, viver para testemunhar as outras pessoas. Porque certamente, quando Ezequias fez isso daí, ele deu testemunho às pessoas que eles estavam errados, era hora de mudar, aleluia, porque quem tinha chamado ele, aleluia, não era qualquer um, aleluia. E eles precisavam ter mais atenção e precisavam se mover rápido. E de repente eles começaram. Tinha levita que se prestar atenção, versículo 16, ó. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tirar para fora o pátio da casa do Senhor. E toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas retornaram para levar para fora do ribeiro de Cedrão. E começaram, pois, santificar no primeiro dia, primeiro mês, 8º dia do mês, e vieram ao portótico do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º, aleluia, do mês, acabaram, amém? Então eles foram rápidos, aleluia, para o trabalho, aleluia. Porque se ele chamou, e ele da irada já morreu um monte, aleluia, na espada, na fome, famílias inteiras, então eu vou, aleluia, ser mais rápido, aleluia. É ou não é? Você vê que eu gostava antigamente de assistir, hoje não tem mais aquelas pegadinhas que passava no Silvio Santos, né? Não é que você fica assistindo, né? Esperando a mãe preparar a janta, né? Aquele muito sentado no sofá, já só sentindo o cheirinho que vinha do fogão dela, viu? Aquele dia era purê, aquele dia era uma coisa mais forte, né, irmão? E você também tinha o Silvio Santos, né? Que era toda a televisão, só dava Silvio Santos. E ele então viu o homem lá e saía lá de dentro, pá, pá, dando tiro, você vê, fica feio, amém? Tem uns que corria para cá, tem uns que corria para lá, aleluia. Por quê, irmão? Porque o marido, aleluia, saiu furioso, aleluia, para matar o amante que estava dentro da casa. E aquela cena fazia o quê? Que os outros que não tinham nada a ver corriam, aleluia. Porque era tiro que estava vindo, era bala que estava descendo. Então hoje a gente percebe, aleluia, as coisas acontecendo, muita gente assustada por muitas coisas. É um camburão que vem vindo lá, ai não sei o que e tal. Quando vê aquele na Rede Globo, pam, 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 todo mundo já vai lá, quem morreu agora? Que helicóptero que caiu? Que avião que caiu? É, não é? Que doença que é agora? E certamente Deus estava, aleluia, acelerando eles, aleluia, e eles ficaram, aleluia, os crentes, aleluia, que andaram rapidinho, né? Em 8 dias eles terminaram o serviço. E quando foi, depois de 10 meses, de 18 meses, aleluia, tudo já estava em ordem, aleluia. E você vê que veio o levita, veio o sacerdote, e veio de muitos lugares, aleluia, e o culto foi estabelecido a ele, aleluia. Aleluia. Tem crente que só volta na igreja, vem para o culto, e tal, conta coisa, eu um capeta no telhado. Tinha nossa irmã, né, que faleceu, quando tinha um capeta andando no telhado, viu? Pastor, ora, porque está feia a coisa lá em casa, né?
tem capeta andando de noite, aleluia, eu vi um vulto lá no meu quarto, aleluia. E muitas vezes, aleluia, aí ela vinha e falava, vamos orar. E pode ver que ela mandava pegar ela no culto mais cedo para vir orar, aleluia. Mas quando eu enviava, não via barulho de capeta no telhado, nenhuma assombração andando no quarto, nenhuma coisa, ela não tinha muita pressa de vir no culto, não. Eles paravam o carro, ficava esperando, aleluia. Aí você pode ver que quando a coisa está desse jeito, aleluia, a pessoa não vê a hora de chegar o dia do culto, aleluia. Chegar o dia de correr no altar e vir aqui dobrar os seus joelhos, aleluia, e falar com aquele que é salvador e poderoso para salvar, é ou não é? E certamente, porque nós descobrimos que o Pai ele é bom e Ele é justo, aleluia. E Ele é misericordioso, mas Ele não quer que nós demoremos muito, aleluia. Viu que a bolota dos porcos está ali já desejando, a miséria chegou, o erro foi, o engano já foi, o desespero bateu, volta logo, aleluia, porque o Pai está esperando, aleluia. E certamente o pai podia esperar que nem meu pai, quando eu ia para o riozinho, ele pegava aquela cinta e o pai pulava a janela e metia a cinta. Ficava aqueles riozinhos com chupança nas costas e tal. Chegava de noite, escondido, pulava a janela. Mas ele ficava escondido dentro da porta, a hora que pulava a janela descia, ele batia. E muitas vezes a gente ainda fazia outras vezes, e muitas vezes ficava até doente, fingia que ficou doente, inventava mentira, aleluia. Mas o Pai conhece. Ele sabe, aleluia, que nós não estamos fazendo nada, aleluia, amém, com abundância, nada de dedicação, nada, aleluia. E Ele, aleluia, não quer assim, desse jeito, aleluia. Ele quer crente orando, Ele quer crente louvando, Ele quer crente, aleluia, determinado, aleluia, olhando, aleluia, para as coisas dEle, para a casa dEle, para a obra dEle, para o reino dEle, aleluia, cuidando das coisas dEle, aleluia. Tem gente que tem aquela Bíblia em casa, que é que nem aqueles antigos religiosos, bota a Bíblia aberta no sabor amarela e nada lá, mas nunca leu, aleluia. E muitas vezes, aleluia, nunca praticou o que está escrito nela. E quando nós começamos a praticar, você tem muitas coisas que fazer. Você sabe que você tem um culto diário, um sacrifício diário. Você vê que em Daniel 9 fala que ele tiraria o sacrifício diário e colocaria abominação, cansaço, idolatria, adultério, todo tipo de coisa, aleluia. Para quê? Para jogar você longe de Deus. Porque assim, é que nem casa de Mana Joana, onde vai vindo um, vai vindo outro, vai vindo outro, daqui a pouco a casa está cheia, não é? É, não é? Certamente, e aí, como você vê, já está todo mundo ali naquilo ali. E certamente o mal, as coisas ruins, a lua não espera, é verdade ou não é? A hora voa rápido, e para Deus a gente vai devagarzinho, né? Mas nós temos que ser rápido, orar mais, louvar mais, adorar mais, aleluia. Aí você vê agora onde nós vemos o 31, foi aonde então que ele falou, olha, é assim que funciona, onde nós começamos. E disse ainda Ezequias, agora vou mais consagrar-se a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos trazer sacrifício e oferta de ação de graças à casa do Senhor, à congregação, e trouxeram sacrifício e oferta de ação de graça, e todos que estavam de coração disposto trouxeram o holocausto, aleluia. E você vê que uma multidão apareceu e começaram a trazer ação de graças na casa do Pai. Aleluia, o que é isso? Vinha louvando, adorando. Vamos para o culto nesta noite. Vamos lá, aleluia, fazer orações ao meu Deus. Vamos louvar ao meu Deus, bendizer ao meu Deus, exaltar ao meu Deus, aleluia. Vamos lá dar uma oferta especial para Ele. Vamos entregar presentes para Ele, aleluia, em gesto de adoração, aleluia. E certamente foi isso que eles fizeram. E certamente agora eles teriam que manter essa vida cotidiana, aleluia, porque não é uma vez na vida e outra na morte, é sempre e sempre todo dia, aleluia. Uma vez aceitou a proposta, uma vez foi salvo por ele, uma vez arrependido, aleluia. Agora para ele tem que ser tudo mais rapidinho, aleluia. Para ele tem que fazer as coisas com dedicação e outra coisa, aleluia, tem que agradá-lo de todo jeito, amém, irmão? E muitas vezes a gente quer que Deus agrada a nós. E nós não queremos, aleluia, agradar a Ele. Tudo, as pessoas, se Deus fizer primeiro para mim, me der isso, eu vou lá. Não é?
Aquela mulher que prostrou perante Jesus, que queria, aleluia, que a sua casa fosse abençoada, aleluia, por causa da miséria dela, Jesus disse: eu não posso te dar. Eu não vou tirar os pães que é, aleluia, para os filhos, para dar para os cachorrinhos. E ela disse: os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. E na mesma hora, Jesus não deu para ela, disse que não era para ela, mas ela adorou Jesus Cristo. Ela adorou ele, irmão. E muitas vezes a gente diz assim: se Deus não dá, não tem adoração. Primeiro adoração, diga assim: primeiro adoração. Primeiro fidelidade. Primeiro compromisso, primeiramente lealdade, aleluia. E depois de tudo isso, o que vai acontecer? Aí então vem o resultado, aleluia. Por isso que nós estamos no 36, ó. Ezequiel e todo o povo se alegraram, amém? E fizeram por causa daquilo que Deus fizeram para o povo, porque subitamente fez essa obra. Então você viu que eles fizeram, que a casa de Deus foi estabelecida, o culto foi estabelecido, as ofertas foi estabelecido, o compromisso foi confirmado, aleluia. Então a presença de Deus trouxe alegria, aleluia, trouxe bênção para eles. Então é isso que vai acontecer nessa noite, aleluia. Se você quiser, aleluia, atraí-lo para você, você tem que, aleluia, como dizer, me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. E ainda bem que você veio nessa noite, aleluia, porque você está entendendo, aleluia, que muitos que não estão vindo ou não querem, por algum motivo que não seja justificado, porque Deus conhece, com mentira, dizendo que está adorando a Deus, que está adorando Jesus, não congrega mais, não está nem aí com a igreja, com a casa de Deus, e ainda fala: eu vou dar meu dízimo lá para o pastor da igreja, né? Vou fazer isso, aquilo e tal. Sim, que tem pastores que podem não fazer coisa justa, mas depois ele vai se ver com Deus. Mas cedo ou mais tarde, aleluia, ele brincou com aquele que ele, aleluia, era para realizar a obra, com recurso, com dinheiro, aleluia, para poder ser feita a obra. O que ele fez? Ele não fez. Porque a Bíblia fala que isso também é confissão de fé. Coríntios capítulo 9, versículo 10, fala que Paulo diz: quem semeia com alegria, dá com alegria, porque professa o nome do Senhor, porque confessa ser do Senhor, aleluia. Então por isso, aleluia, ele tem um compromisso. Porque certamente Deus não se agrada só de blá, mas Deus se agrada das nossas atitudes. É ou não é? Está chegando mais um ano, está chegando mais um tempo, aleluia. Nós vamos ver, aleluia, a casa de Deus estabelecida, o ministério em prioridade, ou vai ficar as coisas de Deus em segundo plano? Isso é um erro. Por isso aqui no 35, um pouco mais para trás, você vê, ó. Além do holocausto e da abundância que eles traziam, houve também gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. E assim se estabeleceu o ministério na casa do Senhor. Aleluia. Ezequiel e todo o povo se alegraram, aleluia, por causa daquilo que Deus fizeram para o povo, porque subitamente fez esta obra. Então você viu que eles estavam realizando o ministério, aquilo que é de Deus, na casa de Deus. Amém? Não importa, pode pegar imundícia na casa, pode criar teia de aranha, pode fazer isso, a igreja fica no escuro, não? O pastor, aleluia, pode até ficar sem alimento, sem nada. O pastor pode estar magro, aleluia, até arrastando a cadelinha, aleluia. E muitas vezes você não traz a contribuição. Às vezes o pastor está contribuindo com a sua ajuda num trabalho, aleluia. Muitas vezes na faxina, muitas vezes até na oração de louvor, aleluia, e muito mais, e você também não faz. Então esse ministério, aleluia, ele traz responsabilidade para quem está na frente, para quem Deus chama para ser responsável dele, para chamar o povo para o compromisso, porta-voz de Deus, que Paulo disse que somos embaixadores de Cristo, e para anunciar a eles que é a hora de mudar mesmo, é a hora de vir, aleluia, para ter um compromisso mais sério, aleluia, para ter um resultado satisfatório, aleluia. Porque certamente, quando nós abandonamos, quando nós deixamos, quando nós nos dedicamos, quando nós fazemos vista grossa, né? A gente acaba, aleluia, também não recebendo nada, aleluia. E o melhor de Deus que está por vir sempre, aleluia, porque sempre nós receberemos mais de Deus, muito mais do que aquilo que nós plantamos, ou aquilo que nós fazemos.
Hebreus capítulo 10, versículo 6, versículo 10, está escrito o quê? Abre lá para você ver. Hebreus capítulo 10, você vai ver que a consequência que nós temos é muito grande, porque a justiça de Deus, aleluia, deixa eu ver se é isso mesmo, aleluia, deve ser 6:10, Hebreus 6:10, deixa eu ver se é isso mesmo, aleluia. Presta bem atenção que Paulo fala que as coisas permanecentes à salvação, ela vem acompanhada de atitudes, acompanhada, aleluia, de vida, aleluia, para Deus, vida dedicada, vida de trabalho. Em tudo que nós fizermos, venha bem arrumado para os cultos, se apresenta bem os obreiros, tudo isso, irmão. Bem cheirosas mulheres, com uma roupa traje decente, aleluia. Amém? Porque ele vai, aleluia, te receber, aleluia. E se você não tiver nada no começo, faça o melhor para ele, que logo você vai ter o melhor desta terra, aleluia. Porque é promessa dele para os seus adoradores, proteção, provisão. Aí no 6:10, ó. Porque Deus, tá vendo? Não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciasse para com o seu nome. E por serviste ainda serviste os santos. E desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim. Tá vendo? É a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos tornei doentes, mas imitadores daquele que pela fé, pela longanimidade, herda as promessas. Então, Paulo estava falando das coisas concernentes ao reino de Deus. As coisas que faz parte do reino de Deus. E como é que hoje muitas pessoas usam bravatas e dizem que não, que Deus não liga para isso? Você faz parte do teu reino, trabalhar, dizimar, ofertar, orar, santificar, cada um segundo o dom chamado, segundo a capacitação de Deus, mas todos têm que ter compromisso com o reino. Você vê que o filho voltou e disse, pai, eu voltei, agora pode colocar eu como qualquer pessoa, amém? Não faço mais nem parte da família, eu apenas quero uma boquinha aí na casa do pai. O pai falou, não, filho, não é assim comigo. Vem aqui, eu vou colocar um anel no seu dedo, amém? Eu vou matar um boi, fazer uma grande festa, mas agora você vai ter compromisso com a casa, aleluia. Que negócio é esse? Quer estar na casa, aleluia, e quer fazer parte de alguma migalhinha, de algumas bênçãos e tal. Tem muitos crentes assim, não. Quando a coisa está feia, uma dor de cabeça, o negócio está pegando, um demônio, acho que fizeram uma macumbaria, uma inveja. Ele cisma de algum protocolo, de alguma coisa que surgiu na vida dele e corre para a igreja. Pastor, ora logo, pastor, tira esse demônio de mim. É ou não é? Talvez você já viu isso. E a pessoa vem correndo e quer ficar livre daquele mal. E não é muito assim mais como um crente desviado. O crente desviado primeiro agora vai ter que abrir a boca, confessar o seu pecado, deixar e assumir um compromisso sério. E agora vem que Deus não quer negligência. Deus quer do jeito que ele começou, ele vai até o final, sendo fiel. E tudo que ele fizer para Deus, trabalhar na casa de Deus, ele cooperar, ele ofertar, dizimar, ele orar pelo reino de Deus, ele receberá muitas bênçãos de Deus. Aleluia? Porque Deus não é injusto. E certamente você tem que dobrar o seu trabalho muitas vezes. E muitas vezes você tem que fazer horas extras. E muitas vezes você tem que ir aumentando a porção. Porque não foi Deus vai aumentando, vai aumentando também a porção financeira, vai aumentando também a sua oferta. Você vê que aqui antigamente o irmão, ele era do outro ministério que nós estava lá. Que eu vim de lá, fui abençoado e estou prosseguindo. Aí ele disse, olha pastor, eu saí de lá. Porque agora estou dando muito dízimo lá. Ele chegou lá dando 30 reais, irmão. Agora era quase 300 reais na época. E subiu para 3 mil. Quer dizer, ele foi dando quase 30 mil. O 10% de 2 era um pacotão de dinheiro. Agora tem o Pix, né? Fica mais fácil. Você só põe o valor. Mas quando você pega um pacote, chega assim no envelope e nem cabe. E ele disse, eu não vou mais dar dízimo, porque agora é muito alto e tal, isso, aquilo. Você viu? Ele era tão
tão assim, cego espiritual, que ele viu que quando ele chegou ele não tinha nada. Deus foi aumentando a porção, agora ele tinha que aumentar a responsabilidade, viu? Porque quanto maior for dado, maior será cobrado, viu? Quem está entendendo nessa noite, viu? Ô irmão, venha para os cultos, chama pessoas, não quer vir, venha você. Irmão, faça a hora essa, chega 10 minutos antes do que você chega. Nunca chega só no horário, não, chega mais cedo, para orar junto com o pastor aqui, viu? Amém, irmão? Traz uma oferta especial, viu? Esse mês, ó, Senhor, ganha um pouco mais, entrou um pouco mais, eu vou honrar um pouco mais, viu? Assim é mais dizimista, hoje nós estamos mesmo. Agora, eu que estou querendo o seu dinheiro, não. Você acredita que tem pessoas que foram embora da igreja porque eu me sentia meio assim, de fazer, às vezes até de cobrar, porque como pastor tem que cobrar, porque é Deus que quer o compromisso, amém, irmão? Diz-me oferta, Malaquias 3:10, trazer diz-me oferta, alçada ao Senhor nosso Deus, para quê? Para me guardar, proteger, repreender o devorador e abrir a janela do céu. E certamente, quando se trata no Novo Testamento, fala também da oferta recalcada, sacudida e transbordante. Lucas, 8,36, fala que você, aleluia, traz oferta, você, conforme você mede, você é medido. E se você medir em abundância, você será recalcado, sacudido e transbordante. Então, certamente, vamos ficar de pé, adorar a Deus, aleluia, como verdadeiros adoradores. E certamente o verdadeiro adorador, que eu não vou voltar lá, mas terminando lá, você vai ver, no 30 e 18, eles adoraram várias vezes o Senhor e chegaram a um ponto que eles cantavam, tocavam, e eles faziam uma sincronia quando o sacerdote mandava aí, aleluia, e certamente eles caíram com o rosto em terra, aleluia. Além de obedecer, de trabalhar, aleluia, além de fazer isso, eles tinham que reconhecer, aleluia, que Deus era digno de louvor, aleluia. Porque muitas vezes a gente quer fazer isso, aquilo, nem reconhecendo, aleluia, para quem nós estamos fazendo. E se não é para Ele, aleluia, Ele é digno de louvor. E muitas vezes dá oferta adorando ainda, aleluia, de joelho, aleluia. Oh, carabaçu. Hoje parece que eu não choro tanto que não chorava. Um dia com um pãozinho na mão chorando, o rapaz chegou e falou, olha, eu como pizza todo dia na minha casa, eu nunca chorei, e eu chorando pelo um pãozinho. Aliás, que meu coração ultimamente tem ficado meio duro, isso eu confesso aos irmãos. Amém? Não é tanta gente que não contribui, é tanta gente que está. Se Deus fica irado, permite, até mata, imagine eu, amém, irmão? Isso é um ser humano. Se Deus, a Bíblia fala que Ele não é homem, Ele é santo, como diz lá em Oséias 11, Ele diz, eu vou deixar eles ir, escolher o seu rei, e eles foram, mas certamente virão com um passarinho assustado e voltarão para mim, porque eu não vou matar, eu vou deixar aí, porque eu sou Deus. Oséias 11 você vai ver que a ingratidão de Efraim, aleluia, e a Deus foi muito grande, porque Deus cuidou deles, curou, prosperou eles ficaram grandes, depois ficaram rebeldes, e Deus falou, deixa aí, porque eu sou Deus. Mas muitas vezes Deus pode irar de tal forma, aleluia, que ele mata. Então por isso que aqui mostrou que Deus fez. Lá nós vimos que não foi o diabo. O próprio Deus está irado, por isso que eles entraram na espada. Então vamos acordar, adorar a Deus, agradecer nesta noite, amém? A Deus por você estar aqui na casa dele. Bem-aventurado, a Bíblia diz, Isaías, aquele que dá liberdade ao pé do boi, junto à corrente das águas, Oh, calabassu e anda, calabassu. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor enquanto você prepara a sua oferta, prepara seu dízimo. Eu não estou gravando você dando oferta para caso de você não ser sequestrado, viu? Amém? Amém? O sequestrador fala, quem é dizimista, chegou lá dizimando 50, agora está dizimando 500, agora eu vou comprar uma casa boa, um carro bom, viu? E certamente vai acontecer, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em dar para nós muito mais, amiga, do que pedimos e imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Às vezes o difícil é esperar. Por isso que ele diz aqui nesse versículo que nós vemos, se diligentemente continuar até o fim. Por quê? A longanimidade, amém, irmão? Às vezes a gente foi a vida inteira, não estou vendo nada aconteceu. Mas a hora que chegar o tempo, uma pequena nuvem que você vê, já vai ser uma grande chuva de Deus, aleluia. Oh, alabassurianda, calabassura. Olha quem lança tua rede no mar, Natan.
E nós vamos adorando a Deus, aleluia. E você vai preparando a sua oferta, aleluia. Você pode dar os seus dízimos, a sua oferta nesta noite. Oh, reta candalabalabassuriê, barabarabara. Oh, glória a Deus, aleluia. Você sabia que o Deus dá para nós e nós honramos a Ele? Aquele povo era um povo escravo, aleluia. Deus colocou o nome dele neles, aleluia. Oh, Rita, Candalabalabas, vamos adorar a Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, que tudo que sonhamos. Que tudo que sonhamos e esperamos, se Deus é poderoso, vai exaltando o nome dele agora. Não fica de boca fechada não, aleluia. Você vê que eles fizeram tudo para o Senhor, aleluia. Rapidinho eles começaram a trabalhar, começaram a trazer os levitas, começaram a mandar correio, começaram a alertar todas as pessoas, aleluia. E dizia, ele deve ser adorado, ele deve ser exaltado, aleluia. Aí Deus só foi abençoando, aleluia. E Deus foi se manifestando, aleluia. A Bíblia diz que a oração subiu à santa habitação de Deus. Israel, ele diz, a minha oração subiu até a santa habitação de Deus. Deus deixou o céu aberto, aleluia, e um canal direto ao seu trono para o seu povo, aleluia. Alabacalabassuriê, candalabá. Possível ao que crê. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, bendito seja para todos sempre, aleluia. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lança sua rede ao mar, cria na palavra de Deus, sinais de maravilha ele ouve. Bendito seja o Senhor, digno de louvor, digno de adoração, digno de honra. Aleluia. Pode consagrar e guardar, irmão. Aleluia. Agora levanta as mãos para adorar. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nós precisamos fazer mais, dedicar mais, Senhor. Cuidar da casa do Senhor, aleluia. Cuidar da sua obra, Senhor. Levanta as pessoas, despertam eles, eu estou anunciando. É a hora do compromisso, aleluia. Antes que ele morra, antes que ela morre. Porque certamente o Senhor, aleluia, se ira. Mas, ó Deus, nessa noite, obrigado. Ah, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor. Ah, nós estamos tendo chances, ó Deus Santo, somos chances, ó Pai. Oh, Deus, que privilégio nessa noite. Ai, vai juntamente com esses meus irmãos, ó Deus Santo, aleluia. Ai, vai carrita que andava na chuva. Ai, vai carregar, desejo era, vai tacar meus joelhos no chão, meu rosto em terra. Ai, Deus, como eles fizeram e adoraram com o rosto em terra. Ah, Deus, as ofertas eram trazidas, vai carregando contínuo. Havia uma consagração, havia uma seriedade, uma fidelidade, ó Deus, para com o Senhor, para com sua obra. Ai, bendito seja o teu nome. Ai, exaltado seja o teu nome. Ai, Espírito de graça do Deus vivo, que habita no nosso meio, que toda
obra seja selada, aprovada pelo Senhor. Oh, Senhor, nos ajude a cada dia, Senhor, a não esquecermos, ó Pai, que fomos escolhidos, chamados para ser teu povo, para ser teu servo, ó Deus. Bendito seja para todo sempre. E quem crê, diga amém, Jesus, e diga graças a Deus, e diga graças a Deus. Amém. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe. Está encerrado, aleluia, em nome de Jesus nesta noite, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Senão